Então, meus amigos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e levando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo, a proteção da espiritualidade superior que acompanha o nosso grupo, nossos mentores espirituais, e ao protetor de cada um de nós, para que nos intua, para que consigamos assimilar os ensinamentos dessa maravilhosa doutrina e para que consigamos colocar em prática esses fundamentos. Pessoal, eu só vou interromper um pouquinho, eu vou pedir que todos fechem seus microfones para que não haja interferência. Então tá, muito bem. Então, voltando à nossa prece, vamos dizer: Senhor, fazei-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução, com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender a nossa própria melhora. Induza-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dê-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo da bondade, fortaleça-nos para a execução das pequeninas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melindres pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos, por piedade, o quanto podemos fazer nas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que nos atinjam a existência. Concede-nos forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste, e sobretudo, Senhor, que nos ensina, sobretudo, perdoa as nossas fragilidades e sustenta a nossa fé, para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então, após essa nossa prece, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Aqueles que estão iniciando hoje, o estudo da doutrina é assim: a gente faz a prece inicial, faz a leitura do Evangelho, nós comentamos ele, e depois nós vamos para o nosso estudo. Então, hoje, nós vamos ver no capítulo 5, no item 25, capítulo 5, item 25, a melancolia. Todos se localizaram? Item 5, capítulo 5, item 25, a melancolia. Alguém quer fazer a leitura do Evangelho para nós? Eu posso fazer, Daniel. Então, pode fazer, então, Valdirena. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me,
Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suportais. Seja em vós devotado à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-vos francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve Bordeaux. Quer fazer algum comentário a respeito, Aldirene? Para aqui mesmo ou continua? Não? Não, para nesse. Aqui ele encerrou, né? Pode parar nesse. Se quiser fazer um comentário a respeito. Olha, eu acho que quando a gente está passando por perturbações, dificuldades, né? E nosso espírito sente falta de onde a gente estava, né? E ele quer... E só aqui onde diz aqui... Esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos libertar e romper os laços que mantêm vosso espírito cativo, que é o desencarne aqui, né? Eu entendi isso que, por exemplo, assim, esperar que seja o momento certo, né? Não que a gente possa tá sofrendo muito, e como acontece muito com muitas pessoas, né, que cometem o suicídio, né, por estar sofrendo e sabendo que também o que a gente está passando aqui é o que a gente pediu, né? E pela falta de conhecimento e entendimento de quem a gente é e o que viemos fazer, que não há, a gente não suporta, muitos não suportam, né? Mas a partir desse conhecimento aqui, a cada momento, cada dificuldade que a gente tem, cada provação, você começa a suportar com mais força, sabendo que conscientemente eu vim para passar isso, eu preciso passar isso, né? Então a gente passa a não usar mais de ser vítima dos problemas, porque eu estou quitando dívidas, porque eu fui e continuo sendo a protagonista da minha história, né? Porque aqui entra também no caso das aflições da nossa vida, né? Que muitas são da vida passada, outras são dessas mesmo, que a gente foi modificando o caminho, né? Que tinha que seguir, mas nunca deixar de começar um caminho novo. Não sei se eu consegui me explicar direito, Daniel, mas seria isso. Sim, bem tranquilo. E isso tudo que tu falou está entrando dentro do que nós estamos vendo, a lei de causa e efeito. Tudo que nós estamos vivendo, vivenciando, passando agora, foi tudo produzido por nós mesmos. E nós mesmos planejamos isso tudo que nós vamos passar aqui. Então, ninguém é vítima de ninguém. Não é? Nós Porque mesmos... muitas vezes a gente pensa assim, não, eu estou sofrendo isso porque meu pai era assim, é porque minha mãe era assim, é porque não sei o que, não é, né? Eu mesmo, eu estou sofrendo o que eu fiz na vida passada e o que eu fiz agora, porque
a gente culpar os outros das nossas escolhas, né? Não tem, né? Então, E a gente vê assim as religiões com o tal do pecado, aquele original que vem de pai para filho, né? Então os pais cometeram um ato e ah, os filhos assumem sim. esse ato, né? Não, cada um tem a sua responsabilidade naquilo que ele está passando, que ele produziu, que ele lá no reencarnar se planejou, porque lá, quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa visão é diferente de encarnado. Lá nós vamos nos planejar porque é necessário para a nossa evolução. Claro que aqui encarnados, o nosso espírito já não está com esse pensamento livre, né? Ele tem o esquecimento, mas ele está lá subentendido, né? Ela está lá no nosso subconsciente, tudo que nós temos que passar. Então, essa melancolia, a gente tem que ter cuidado com ela, com esses momentos de melancolia, e não deixar isso ir tomando corpo, vamos dizer assim. Nós começamos com uma pequena melancolia, uma saudadezinha disso, uma saudadezinha daquilo, e E aqui entra também que o nosso espírito sente saudade, né? Da onde a gente estava, né? sim, Antes é de vir porque, aqui, né? claro que o mundo espiritual, a nossa liberdade, ela é muito mais ativa do que aqui, né? Nós encarnados no corpo físico, nós estamos presos aqui nesse mundo, né? E como espírito, não. Nós temos a liberdade de irmos, claro, é uma liberdade relativa, nós não temos uma liberdade total, mas nós podemos passar de mundos, né? Visitar outros mundos, visitar outras situações, vamos dizer, em momentos, vamos dizer assim, de aprendizado, que a gente se sai conhecer outros mundos mais adiantados, né? Então, tudo isso agora vem nessa forma de lembrança. E a gente vê, assim, como acontece muito, principalmente em pessoas já com mais idade, quando um desencarna e o outro fica, como essa pessoa que ficou, essa melancolia, ela insiste em tomar corpo nessa pessoa, né? Porque estava ali, passaram a vida juntos, caminharam juntos. É claro que tiveram aqueles normais, vamos dizer assim, desentendimentos, entre aspas, mas tiveram essa caminhada juntos. E quando um parte, o outro às vezes se deixa tomar por essa melancolia, chegando em muitos casos, inclusive, a desencarnar, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a melancolia é a antessala da depressão. Às vezes nós não nos damos conta, mas vamos deixar essa melancolia indo, tomando corpo, e ela vai aumentando. Aí nós vamos abrindo também nosso campo para quê? Para as obsessões, né? Porque nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, vamos dizer assim que eu sou bom o suficiente nessa encarnação para não ter inimigos, mas eu tenho de outras vidas, né? E claro que não é o meu caso, que eu tenho inclusive dessa, né? Então, para a gente chegar a essa condição, ele vai um tempo. Mas quando a gente começa a nossa mente a trabalhar nesse sentido, a sintonizar para baixo, nós vamos abrindo esse campo para essas obsessões. E esses inimigos vão trabalhar para quê? Nos intuindo sempre de forma a nos prejudicar. E aí a gente vê o quanto temos de suicídio atualmente, né? Quantas pessoas se permitem, porque a depressão é interessante, a melancolia é o primeiro passo, depois vem a depressão, e é bem como diz o Haroldo Dutra Dias, quando você chega no estágio X de depressão, que ela já passou para o organismo físico, aí é necessário os nossos terapeutas encarnados, né? Inclusive a medicação, ela precisa ser usada, porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, você com a mente tu cura e adoece. Realmente, você adoece e cura, mas a partir do momento que esse adoecer passou para o corpo físico, é necessária a medicina tradicional. Mas aí que entra aquela história. Nós temos que tratar os dois. Por que muitas vezes a pessoa, o corpo físico está adoecido e não consegue melhorar, né? Não consegue curar, não consegue
sair dessa situação, porque o espírito continua adoecido e continua enviando porque quando o espírito adoece, ele trabalha em quê? Nas glândulas, né? Faz com que as glândulas larguem nosso sistema nervoso, sistema imunológico, no sistema sanguíneo, todos esses fluidos deletérios, né, que a mente está produzindo. E enquanto nós não tentarmos esse tratamento em conjunto, corpo, físico e espírito, a gente não vai ter uma melhora significativa. Porque pessoas passam anos e anos doentes, anos e anos com depressão. A gente vê, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu acho que ela está em depressão por menos 10 anos. Então, ela está em tratamento, toma medicação, vai em terapeutas, mas ela não consegue nunca solucionar esse problema. Por quê? Porque ela trata uma causa, que é a causa já física, que foi parar no organismo físico. Mas ela também tem que trabalhar a parte espiritual, porque tem que cessar a fonte. Onde é que está a fonte dessa doença? Na nossa mente, né? A mente está produzindo. Então, a mente produz saúde e doença. Como é que é aquele ditado antigo? Mente sana, corpore sano, né? Ditado em latim, até. Então, a partir do momento que eu tenho a minha mente sã, o meu corpo vai estar são. Claro que nós temos aquelas situações kármicas também, né? E são situações que nós temos que passar, que nós já viemos com essa predisposição, que nós já viemos está lá impregnado, vamos dizer assim, do nosso DNA, e de um momento ou outro, ele pode eclodir, né? Pode ir para o nosso sistema físico, mas não quer dizer necessariamente que vai ter, porque, como nós já vimos antes, tudo na nossa vida tem agravantes e atenuantes. Se eu vim programado para passar por uma situação X grave, mas eu fiz por merecer que seja atenuado essa minha situação kármica, eu não vou passar por ela. Eu já contei histórias, né, de pessoas que tinham uma situação para passar mais grave e ela não foi tão grave. Então, quando nós estamos lá no departamento reencarnatório, todos nós vamos passar por um departamento. A gente viu lá no nosso lar, né, que tem um departamento em que é levado o espírito e ali eles vão apresentar tudo o que ele vai passar durante aquela encarnação. Tudo vai ser planejado, inclusive o corpo físico. Eles vão colocar lá um mapa do corpo físico e a pessoa vai saber, por todas as situações físicas que ela vai passar. É claro que há o esquecimento. E essas, vamos colocar assim, as moléstias que nós nos planejamos, lá nos programamos passar por necessidade, elas podem ser suavizadas ou até mesmo não passar por elas, porque depende de nós. Então, isso tudo está dentro da lei de causa e efeito que nós estamos vendo, não é? Então, tudo que nós passamos e vamos passar, muitas nós conseguimos atenuar e até mesmo não passar. Mas algumas não, elas estão em uma forma X que nós precisamos passar por elas ainda. Então, algumas a gente coloca como destino, né? Está no destino da pessoa passar por aquilo. Então, tem algumas situações que nós não conseguimos nos esquivar delas, né? Nós vamos passar por elas, por mais que nós lutemos, às vezes, mas nós não vamos ter força de não passar por essas situações. Mas nós sempre podemos atenuar por todos os males que nós vamos passar um dia. Podemos atenuar, sempre com o quê? Com o amor, com o bem, com a caridade. A caridade é como diz João, um só gesto caridoso cobre uma multidão de pecados. Então vejam que tudo aquilo que nós produzimos de mal para nós mesmos, um gesto só bom nosso já cobre uma multidão. Então vejo que isso nos dá uma esperança, né? Que às vezes a gente pensa assim que não tem jeito, a gente não consegue, né? Que não sempre surge alguma coisa, mas não. Cada gesto nosso está sendo computado lá em nosso favor. Coisas que poderíamos passar
e que esse gesto caridoso nosso, que às vezes nós nem nos damos conta, que às vezes, quando a gente vai introjetando fazer o bem e a caridade, às vezes nós vamos fazendo sem pensar. A gente vai fazendo sem perceber, né? Vamos dizer assim, ah, vou fazer isso porque isso é bom para mim. Não, às vezes nós vamos, porque nós estamos ainda no piloto automático para o equívoco. São quantos milênios nos equivocando? Mas nós podemos mudar esse piloto automático para o bem. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, nós pensamos, eu vou fazer isso aqui porque é bom. Mas chega um momento que nós vamos fazer o bem sem pensar. Mas, por enquanto, pelo menos nós já sabemos discernir o que é bom e o que não é. Ter esse entendimento. E quantos de nós ainda não têm esse entendimento? E se equivocam e às vezes até se comprazem nesse equívoco, né? Então, nós, pelo menos, já temos essa consciência. Nós que eu falo, não só nós aqui no grupo de estudos, ou porque somos espíritas, não. Tem muitas pessoas que, até mesmo ateus, já têm essa consciência de fazer o bem, né? Esse bem inconsciente, vamos dizer assim, sem pensar. Ele é feito naturalmente. Então, vai chegar um dia que nós vamos fazer o bem, sem precisar nos planejar para fazer o bem, porque nós vamos automatizando isso no nosso ser, no nosso íntimo, e vamos fazendo esse bem sem esse planejamento de fazer o bem, sem pensar. Isso é importante, né? Nós já irmos tomando essa consciência de ir nos melhorando. Isso, essa é a beleza da doutrina espírita, né? Ela vai nos trazendo essa consciência. Então, a doutrina espírita, ela é esclarecedora e consoladora ao mesmo tempo. Pode falar, Valdir. Na questão de fazer o bem é muito bom, porque a gente começa aos poucos e tu chega um momento que tu faz todo dia, toda hora, todo momento, e não é só fazer entrega de coisas materiais, pessoas que você escuta, que vêm desabafar com você, oração para alguém, né? Tudo isso é a caridade. E quando, a partir do momento que a gente se envolve tanto, você faz assim como no automático mesmo. Tu faz e olha, e a gente tem um benefício tão grande, eu vejo por mim, porque tu entrega uma coisa, tu recebe outra, tu entrega uma coisa e recebe outra. O dia todo é assim, tá? Não esperem se aposentar para achar que tem que fazer o bem para alguém. Não esperem amanhã, porque amanhã para mim não existe. Então é hoje. Hoje, eu estou atrasada. Não, você não está atrasada. Para e faz aquilo que chegou para fazer, porque é aquele momento ali. A vida me ensinou muita coisa quanto a isso. Eu passei por muita dificuldade na minha vida. E eu sou grata hoje por isso, porque eu aprendi com tudo o que eu passei. Porque se tudo o que eu passei eu não tivesse aprendido, eu acho que eu teria perdido essa reencarnação. Porque eu acho que Deus foi tão bom que eu acredito, né? Hoje eu penso que quando eu sofria, então eu sempre, nossa, eu chorava muito. Mas hoje eu sei que é a lei da causa e efeito, né? Eu estava passando por aquilo, tendo a oportunidade de passar por aquilo, para mim poder hoje fazer o que eu faço. E eu tenho muito mais coisas para fazer e tenho certeza que vou chegar lá. Só não eu todo dia, quando eu penso em fazer algo diferente, eu ainda não sei como. Mas quando é amanhã, vem uma coisa assim tão que eu nem imaginava. Às vezes eu levanto pensando em fazer uma coisa, mas eu faço totalmente diferente o meu dia. E digo para vocês assim que é tão bom fazer o bem, porque nos faz bem. Isso é um fato. A primeira pessoa a ser beneficiada com a caridade somos nós mesmos, né? E quando nós tomamos essa consciência de que fazer o bem faz bem, em primeiro lugar para nós, não é? Isso vai nos tornando melhores, mais felizes, e nós encaramos, às vezes, problemas
que não são problemas, são soluções para nós. Os problemas surgem à nossa frente para nós resgatarmos, quitarmos dívidas, débitos passados, e se nós souber passar por eles sem murmurar, sem reclamar, é claro que a gente, às vezes, dá A gente reclama. É, Eu reclamei muitas vezes, mas hoje eu não reclamo mais. Hoje eu penso assim, que se eu tenho que passar por isso, hoje eu aceito com mais facilidade, porque a dor foi ensinando. A dor. Sim, e é na dor que nós aprendemos mais rápido, mais, né? Porque quando a gente está só vamos dizer assim, só na alegria, coisas boas, nós aprendemos, é claro. Mas a dor ensina muito mais. Como é que diziam os antigos? A dor ensina a gemer, né? Então a dor nos ensina a, a, a procurar nos melhorar. Através da dor se aprende mais rápido, né? E o aprendizado, ele parece que se fixa melhor com a dor, né? Mas, pessoal, alguém mais gostaria de comentar sobre esse capítulo nosso do Evangelho? Por favor, fiquem à vontade. Sobre a melancolia, isso é um mal que atinge muitas pessoas, né? Geni, por favor, Geni. Eu só queria comentar que com a dor, com o que eu já passei, algo que aconteceu em minha vida, eu aprendi muito porque eu estou podendo ajudar pessoas com aquilo que eu vivi. Então eu tive uma aprendizagem muito grande, claro que não estou nada correta com tudo, né? Mas eu consigo entender, eu consigo ouvir, e eu vejo que tudo que eu passei, essas pessoas estão passando, e para mim foi muito leve. Então, eu estou podendo ajudar outras pessoas, e isso para mim é super importante. Uma palavra, um gesto de carinho, alguma coisinha eu estou fazendo. Isso é gratificante para nós mesmas, né? Isso é verdade. Às vezes, assim, quando a gente está se sentindo cheio de problemas e um pouco para baixo, saia fazer um trabalho voluntário para ver, para sentir como é, como é que funciona. O Chico dizia, quando ele não estava bem, ele saía atender pessoas, trabalhar com pessoas, e ele via então que o probleminha dele não era problema. Era tão pequeno diante de tudo que ele via, né, que ele voltava feliz para casa, assim, que ele não tinha problema. E assim vale para nós, porque às vezes eu não passei por um determinado problema. Então, parece tão simples quando a gente dá conselhos, né? Ah, tu está passando por isso, tal. Mas quando você passa, você está passando algo, um entendimento que você passou. Você passou por aquilo ali e superou. Então, o que tu está passando para essa pessoa é a tua vivência, que vai dar muito mais valor, ter muito mais valor do que algo que eu aprendi nos livros, né? Ah, eu li lá que assim, sabe, funciona, e aconselhei a pessoa, não, quando tu passa por aquilo ali, porque às vezes a gente diz assim, ah, a pessoa passou por uma perda, por um câncer, enfim, seja por que doença for. A gente não passou por nada disso, nem com a gente, nem com a família, às vezes. Parece tão fácil, né, superar essas situações, mas vai estar dentro de uma situação dessa que a gente vai ter noção. O quanto fica pesado daí, né? Porque nós ainda não temos, vamos dizer assim, uma superioridade espiritual para entender tudo conforme devemos. Nós ainda estamos lutando por essa nossa melhora moral, né? Então, nós estamos passando por isso, mas felizes de nós que, quando passamos por uma vicissitude assim, já conseguimos aprender a entender, porque, como diz o Chico, essas vicissitudes, esses problemas, eles embrutecem quando passam por isso. Outros dulcificam. Felizes de nós que passamos por isso e dulcificou. Alguns que embrutecem, se revoltam, porque eu, porque comigo, porque Deus, não é? Mas quando nós passamos a entender, principalmente com o que a doutrina espírita nos coloca, por isso ela é essa doutrina que esclarece e consola, que a partir do momento que nos esclarecemos que nós não somos vítimas do que nós estamos passando agora,
foi produzidos por nós mesmos, nós nos consolamos e vamos trabalhar para essa nossa melhora. Às vezes a gente diz assim, né? A pessoa lá me logrou, perdi tanto em dinheiro. Mas perdeu por quê? Já parou para analisar por que nós perdemos, né? Por que a gente se permitiu? Porque às vezes a pessoa é malandra, mas você por que se permitiu ser conversado e perdeu algo, né? Então não é culpa do outro, nós nos permitimos. É claro, muitas vezes, uma certa ingenuidade, naquela vontade de auxiliar, nós acabamos, nós deixamos de ter prudência, né? Porque às vezes nós queremos, vamos ajudar, vamos fazer, vamos isso. Então, o Cristo já disse, manso como a pomba, mas prudente como a serpente. O próprio Mestre nos ensina a ter prudência. Então, nós temos que ter prudência nas várias situações da nossa vida que se colocam na nossa frente, na nossa vida. Tem que ter prudência, porque nós temos o livre-arbítrio, que nós vamos ver daqui um pouquinho, o livre-arbítrio. Nós podemos escolher que caminho seguir. Então, depende de nós. Muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Por favor, fiquem bem à vontade. Gostaria de contar com a ajuda dos universitários. Muito bem. Então, eu vou colocar a nossa mensagenzinha aqui para a gente... Hoje, caiu uma mensagem curtinha, mas muito interessante. Ela está lá no livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Todos estão conseguindo ver a mensagem? A mensagem diz assim: falará você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Então vejam que não basta palavras, né? Então as ações, nossas ações, que vão contar lá na nossa economia espiritual. Não adianta falarmos e a ação praticamente não existir. Lembra, acho que foi o seu Edgar ou Marilene contou a história daquele palestrante que fazia palestras maravilhosas e tinha um senhorzinho lá no fundo da sala que lhe assistia. E passaram-se os anos, aquele senhorzinho desencarnou, não apareceu mais. E quando esse palestrante via aquele senhorzinho sempre quietinho lá no fundo, depois ele sumiu. Quando chegou a vez dele que ele desencarnou, quem veio receber ele, veio resgatar ele, esse senhorzinho. E ele ficou admirado. Como você assistia lá no fundo, quietinho, nunca disse nada, nunca... Né? E eu aqui palestrante, você veio me receber. Mas o que você dizia, eu fazia. Então, o que o palestrante dizia lá, ele fazia, ele cumpria. E o palestrante eram palavras, que palavras se tornam vazias, né? Sem sentido. Então, vamos lembrar sempre disso. Vamos fazer. E como dizia o mestre, que a nossa mão esquerda ou a nossa direita não saiba o que a outra fez, né? Vamos sempre... porque aquele que faz, anuncia, ele recebe os louros aqui da terra, então ele já ganhou o que ele tinha para ganhar. O do mundo espiritual, ele já não necessita, ele já ganhou todo aqui a compreensão, o entendimento, os louros foi... né? A gente vê muitas pessoas que fazem o bem, mas com ostentação, né? E que vão lá para a TV, ganham prêmios, enfim. Claro que nós também temos que analisar a seguinte situação. O bem, ele precisa ser divulgado também. Porque se eu não divulgo algo que eu estou fazendo, como as pessoas vão lá procurar vamos dizer assim, procurar isso que eu estou fazendo para se beneficiar, né? Vamos dizer lá que eu tenho um local em que eu tenho alimentos à noite, tenho uma cama para as pessoas dormirem. Se eu não divulgar isso aí, as pessoas não vão saber. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ostentar que eu estou fazendo porque a gente vê, sim, muitas pessoas que são aqueles que fazem os marketing em cima de si próprios, né?
Isso é muito comum, a gente vê assim, jogador de futebol, artistas, né? Eles fazem aquilo ali trazendo esse marketing para a própria imagem deles, né? Que esse marketing vai fazer com que sejam vistos, sejam lembrados, e sejam procurados para trabalhos, para, enfim, clubes novos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas a caridade ela tem que ser divulgada, assim. Nós vamos ver assim o Divaldo Franco. Se ele não divulgar o que ele produz lá na Mansão do Caminho, a não ser aqueles que estão por ali, que já conhecem, outros não vão procurar, né? Então, através desse contato que ele tem via internet, ele consegue levar esse benefício a outros mais. E a gente vê assim, é como nós aqui. Se nós não fizermos uma certa divulgação nos nossos grupos, enfim, no Face, quantos mais saberiam do nosso grupo de estudo, né? Então é necessário. Mas isso não é com o intuito de se vangloriar, de ter os louros aqui da terra, né? Mas de que esse benefício do entendimento da doutrina espírita vá a mais pessoas, atinja mais pessoas, né? Mas alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Por favor, fiquem bem à vontade. Gostaria de ouvir outras vozes que não a minha. Todos tranquilos, então? Todos prontos para fazer a caridade? Muito bem. Então, vamos seguir o nosso estudo. Como nós já vimos, nós estamos falando da lei de causa e efeito. Já vimos, esse é o capítulo 7, nós já estamos um pouquinho adiantados aqui, estamos quase no final dele. Então, o que nos diz? Que essa lei de causa e efeito, e o espírito pode, então, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Então, vocês vejam que... Lembram aquele ditado que diz, né? Dize-me com quem tu andas, que te direis quem és. Esse ditado é um ditado equivocado. E aqui nos prova isso. Não é dize-me com quem andas, que eu te direis quem és. Porque aí nós não temos o livre-arbítrio, nós somos dirigidos, comandados pelos outros. Na verdade, o ditado certo é dize-me quem és, eu te direis com quem andas. Porque conforme eu sou, eu vou andar com aquelas pessoas com quem eu sintonizo, que eu me afinizo, não é? Então, tanto encarnados como desencarnados. Então, quando eu tenho uma sintonia tal, é o mundo espiritual que vai estar me acompanhando. Então, olha a importância do pensamento bom na nossa vida, né? E uma coisa é certa, sempre que surgir um mau pensamento, troque imediatamente por um bom. Porque às vezes, mas é tão difícil. Mas quem não tem um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, até um bichinho de pelúcia? Troque imediatamente teu pensamento para isso que te traz alegria, bem-estar. Nunca deixe um mau pensamento tomar corpo, porque normalmente o primeiro pensamento é nosso. Mas quando a gente pensou, vamos dizer assim, eu pensei equivocado e sigo nesse pensamento, a partir desse momento eu estou recebendo outros pensamentos que se afinizam comigo, que me auxiliam a permanecer nessa sintonia baixa. Aí entra a nossa mensagem na melancolia. Quando surgir um pensamento de melancolia, troquemos por pensamentos que nos elevem o espírito, que nos tragam bem-estar. E a partir do momento que nós conseguimos essa troca de sintonia, nós vamos melhorar quase que imediatamente. E a partir do momento que nós deixamos esses pensamentos
Aí ele se formando, ele vai se tornando um círculo vicioso. E eles veem, isso aí é normal, nós vemos, quando nós passamos que aquele pensamento desagradável, ele vem e se repete, e nós, às vezes, não conseguimos sair dele, né? Mas nós temos que fazer esse esforço, porque senão nós vamos entrando nessa sintonia ruim, e aquela espiritualidade inferior que sintoniza conosco, ela vai nos auxiliar. Então, nós temos a nossa epífise, como diz os espíritos, ela é a nossa parabólica. Ela se abre para sintonizar com tudo que está no tempo e espaço, né? A partir do momento em que nós pensamos, nós emitimos algo, mas também nós recebemos algo que está na psicosfera. Então é importante essa nossa sintonia, emitindo bons pensamentos para sintonizar e absorver, assimilar bons pensamentos também. É muito importante essa nossa sintonia sempre no bem. Então, não vamos colocar essa desculpa de que, porque eu sou, vamos dizer assim, um marginal, porque eu vivi toda a minha vida, convivi no meio dos marginais. É claro que a gente sofre essa influência, e conforme eu, espírito, as minhas tendências, é claro que eu vou sintonizar e vou seguir alguns caminhos ou não. Nós vemos em favelas onde impera o crime, a violência, a droga, muitos espíritos bons trabalhando ali, no meio, e que não se deixaram influenciar, não se deixaram corromper, né, por esses pensamentos, por essas atitudes, porque eles conseguem se manter com o pensamento afastado disso. Tem a história do Paulo de Tarso que eu acho muito interessante. Paulo de Tarso, eu já falei daquele filme, né, sobre o Paulo de Tarso, que tem na Netflix. Eu agora até esqueci o nome, mas eu acho que eu não lembro, é Paulo de Tarso, do Cristo, eu não me lembro mais. Ali, o Paulo de Tarso já está preso, é a última fase da encarnação dele, onde Lucas, o discípulo de Paulo, vai na cadeia entrevistar Paulo e escreve o Evangelho através dos ensinamentos de Paulo. E Lucas era um médico, né? Então, não está nesse filme esse episódio. Mas o Paulo de Tarso estava numa situação espiritual tão elevada que ele foi condenado a tomar 32 chicotadas. Imaginem 32 chicotadas num corpo que já estava judiado, maltratado, por todo esse período, né, que ele passou. E ele conseguiu dormir sendo chicoteado. Então, veja, o espírito estava de uma forma tão elevada que ele não sentia mais o que o corpo estava passando, né? Então, essa é uma sintonia que nós temos que buscar. Claro, nós estamos muito distantes. Nós vamos ver, por exemplo, a encarnação de Allan Kardec como o padre Jan Hus. Ele viveu na Tchecoslováquia lá entre 1300 e 1400. Ele foi queimado vivo em 1415. Kardec, nessa encarnação. Kardec, antes das chamas começarem a consumir o corpo dele, o espírito já não estava mais ali. Porque são espíritos tão elevados, né? E quando o corpo já está passando por esse tipo de situação, ele já não sente mais, porque o espírito já não está mais presente. Então, nós aos pouquinhos vamos nos trabalhando nisso também. E vamos, às vezes, já voltando para nós, assim, que somos, vamos dizer assim, espiritualmente bem abaixo dessas situações. Mas, às vezes, nós podemos, vamos dizer assim, num trânsito barulhento, buzinas, nós podemos estar tão bem ali, de nem percebermos essa movimentação desse trânsito. Às vezes nós estamos em um local onde o público, a população, enfim, está naquele burburinho, aquelas conversas, mas às vezes nós estamos tão bem, nós nem percebemos isso, né? Mas claro que nós ainda, nessa nossa condição, nós sintonizamos muito com essa sintonia baixa, né? Mas sintonizamos por quê? Porque nós nos permitimos, pela nossa inferioridade ainda, moral e espiritual, né? Então, para nós prosseguirmos, alguém
Gostaria de algum questionamento, alguma colocação também, por favor. Também aceitamos colocações. Por favor, Selma, pode falar. Então, falando sobre pensamentos, essas coisas que você falou, sobre a gente estar elevado ou não, queria entender qual que seria a diferença da saudade, da falta, porque disse que o espírito sofre se a gente muito. Sim, mas isso assim, o sentir a partida do ente querido é normal para espírita ou não espírita. Nós vamos sentir, é claro, mas há tempo de sentirmos e há tempo de seguirmos em frente, de nos recuperarmos e saber que a vida continua lá e aqui para nós. E que o nosso ente querido que retornou à pátria espiritual, ele não morreu, ele retornou. Ele vai seguir o trabalho dele lá. E quando nós ainda aqui o chamamos, continuamos muito tristes, muito chorosos, eles também se preocupam lá e muitas vezes querem estar conosco, bem estar conosco, né? Então, há tempo de chorar? Há tempo de chorar e há tempo de seguir em frente, de nos recuperarmos e sabermos que a vida continua para eles e para nós. E eles vão ficar felizes também de ver que estamos bem. Temos que ficar bem. Então, nós temos essa melancolia que nós vimos aqui no capítulo. É isso. Agora, por que o nosso ente querido partiu antes ou retornou? Porque era tempo dele. Nós, é tempo de ficar aqui. Então, vamos tornar nossa vida normal, o mais normal possível, com fé em Deus, que um dia nos reencontraremos com esse nosso amor que partiu. Porque nós sabemos que um dia nos reencontraremos. Essa vida que nós levamos aqui é uma passagem. Então, vamos ser felizes aqui, para que esse nosso amor que está lá do outro lado também seja feliz, né? Então, nós precisamos seguir a nossa vida aqui, para que ele também siga lá. E essa pessoa que retornou, que era um amor nosso, ele vai também ficar bem, vai se sentir melhor, sabendo que nós estamos bem. Então, vamos trabalhar por essa nossa melhora, vamos fazer com que as coisas melhorem com pensamentos bons, pensemos neles, mas com carinho, com amor, desejando o bem para eles, e nós estamos bem aqui também, porque nós sabendo que nós estamos bem, eles estarão bem também. Então vamos ficar bem aqui e cumprir esse nosso período que nós temos aqui, ainda para cumprir, não é? Tudo bem, Saulo? Tudo Muito bem. bem. Eu só queria entender, porque assim, às vezes não é tristeza, às vezes eu acho que eu sinto falta, eu sinto saudade, não sei se é tristeza. Então, eu não sei até onde isso é ruim, entendeu? Na verdade, assim, é normal, principalmente se faz pouco tempo, você vai estar numa casa onde vocês viveram juntos, fizeram coisas juntos, isso vai vir na lembrança, mas tenha como algo, veja isso com carinho, né? Como foi bom, como é bom, né? Ter essas lembranças gostosas, porque tudo que tu sentir de bom aqui, o espírito vai sentir lá também. Então pode ter esses pensamentos, mas com carinho, um pensamento gostoso, que como foi bom, não é? E tu vai lembrar isso com carinho, não é? Isso vai ser bom para ti e também para a pessoa, para o espírito que está do outro lado. Tudo que for lembrado com carinho, com amor, isso faz bem. Isso não é ruim. Mas a partir do momento em que essa falta começa a nos prejudicar, vamos dizer assim, que falta nos trazer a melancolia, o choro, o desespero, isso lá ele vai sentir também. Pensar no que passaram aqui,
com carinho, com amor, como foi bom, isso é gostoso. Ele vai sentir lá também essa mesma sensação de prazer, vamos dizer assim. Então, o pensar na pessoa que partiu, isso é normal. Vamos pensar com carinho, com amor, coisas boas, né? Enviar bons pensamentos para esse espírito lá, né? Sabendo, dizendo, olha, fica tranquilo, eu estou bem aqui, sei que você vai estar bem aí também, né? Levar essa tranquilidade em pensamento também para eles. Tudo isso é bom para os dois, né? Pensar com amor, com carinho, tudo que aconteceu. Isso é normal e faz bem. Não esquecer, mas pensar dessa forma, com esse amor, com esse carinho, né? Mais alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação? Por favor, pode falar, Carla. A Carla levantou a mão, quer falar, Carla? Eu não seria bem um questionamento, né? Mas foi uma experiência que eu passei agora há poucos dias. Amanhã vai fazer 20 dias, né? Foi o desencarne do meu pai. Foi difícil para mim, como filha, né? Muito difícil mesmo. Mas eu fiquei do lado dele até o último suspiro dele, me despedi dele, conversei com ele, encaminhei. E hoje, claro, eu choro, mas não é um choro de tristeza. É um choro de... É um choro estranho, porque eu não sinto tristeza, eu sinto, assim, alegria, gratidão, né? Porque por ter tido a oportunidade nessa minha caminhada, ter convivido com ele, né? Então, sempre que me dá vontade de chorar, eu lembro de uma brincadeira, ou coisas que a gente brincava, coisas engraçadas que ele falava para mim. Então, eu acho que isso vai fazer bem para ele, né? E está fazendo bem para mim. E quando vem algum pensamento negativo, eu uso só 4 frases. Simplesmente, me perdoe, te amo, sou grata. Pronto. Aí já paro de pensar coisas negativas. Parece que é isso. É exatamente isso que a gente estava conversando, né? Sempre ter esses bons pensamentos em relação a esse espírito que retornou, não é? É normal, um desencarne recente, nós temos esse sentimento, assim, às vezes de perda, de saudade, mas sempre ter esse tipo de pensamento agradável, gostoso, porque ele vai sentir lá também, ele vai se sentir bem, e ele vai seguir a vida dele lá normalmente, sabendo que tudo está bem com os que ficaram. Eles também vão seguir a vida lá, né? Tendo a sua recuperação, se foi de alguma doença ou desencarne, tendo o seu trabalho, né? Então, é importante nós termos esse tipo de pensamento, que nem a Carla estava falando a respeito daquele nosso querido que retornou. Isso é importante. Mais alguém, pessoal? Muito bem. Vamos seguir em frente, então. E aí vem uma questão. O estado do espírito tem ele o livre-arbítrio de escolher as provas? Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós podemos escolher as provas? E o que nos responde os espíritos? Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Então, veja aquilo que a gente estava comentando. O espírito, lá, quando em espírito, ele vai escolher as provas, aquelas que são necessárias. Mas
ao encarnar, é o que está nos dizendo aqui a doutrina espírita, eu, tendo o meu livre-arbítrio, é como eu citei antes, eu reencarnei lá no morro, no meio da marginalidade, no meio dos traficantes, eu escolhi como prova passar por isso para ver se eu já tinha essa condição espiritual de não ceder a esses arrastamentos. Então, eu tenho o livre-arbítrio de ceder ou não. E nós vemos vários exemplos de espíritos, né? Que um espírito que assim, nos traz exatamente isso. Quem é que não conhece a história do Siddhartha Gautama, né? Ou Buda? Ele era um nobre. Ele nasceu num palácio. E o que fez o Buda depois, com o passar dos tempos? Né? Ele abandonou tudo isso e foi vivendo no meio do povo. E se nós viermos mais adiante, né, nós vamos ver assim, por exemplo, a irmã Teresa a Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela podia estar lá no convento, vivendo a vidinha dela lá, orando dentro da capela, vivendo lá na cela dela e passar a vida assim, mas não, ela foi lá no meio do povo. Nós vamos ver aqui quem é que nós vimos, a irmã Dulce, não é? Irmã Dulce também. Mais recente, lembram aquela senhora que era, não me engano, era médica ginecologista, Arnes, né? Irmã acho que ele é bispo, não tenho bem certeza. Então, ela foi para o meio do povo. Então, nós temos esse livre-arbítrio de viver a nossa vida lá, vamos dizer assim, a Zilda Arnes. Dona Zilda. Zilda, ela podia viver lá na casa dela, tranquila, tendo uma vida sem necessidades, né? Mas ela foi para o meio do povo, para atender o povo. Então, nós temos esse livre-arbítrio e nós podemos nascer na favela. Quantas pessoas a gente vê que são presidentes de bairros, criam ONGs até, não é? Para atender as pessoas. Tem muitas, mas muitos a gente nem sequer ouve falar, porque nós temos o livre-arbítrio de estar num determinado local e ali desenvolver o nosso trabalho, ceder os arrastamentos do mal ou não. Então, o que nos diz a doutrina? Que cabe à educação combater essas más tendências, e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Então, a educação, ela tem que ser uma educação moral. Lembra que nós tínhamos? Eu sou do tempo da educação moral e cívica, faz tempo isso, né? Nós não temos mais, né? Então, a gente vai vendo, assim, que o mundo foi vamos dizer assim, foi caminhando, evoluindo a parte intelectual e esquecendo da moral. Nós temos muito conforto que a intelectualidade, a inteligência do homem nos trouxe e nos tornou uma sociedade materialista, né? A nossa felicidade se resume em ter, eu quero ter, e vamos esquecendo do ter, do ser. E nós temos, então, que voltar a essa educação moral, não é? Então, nós tendo, como diz ali, pelos conhecimentos das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la. Como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, vejam que a instrução nós temos na escola. E onde nós começamos a educação? Aonde começa a educação do espírito? Não é no lar? Mas tem um detalhe que nós temos que levar em consideração. O professor, a escola, ele é um auxiliar na educação. O dever primeiro, o dever principal é da família. Mas o professor não está, ele não está, ele não está fora desse ensinamento, dessa educação que ele tem que passar para o aluno. E hoje a gente vê o professor e aluno parece que são antagonistas, né? Vão para a escola, vão lá se degladiar, né? Vão lá para lutar. São poucos professores. Aí é como diz o Camilo,
que é o mentor espiritual do Raul Teixeira, né? São poucos os professores que estão ali por amor à educação. A maioria por outras questões mais, né? E o Camilo tem uma história muito interessante. O Raul Teixeira conta que o Raul Teixeira, ele era professor universitário no Rio de Janeiro. Era professor de Química, se eu não me engano. E estava um dia, ele é professor da Universidade Federal lá. Era, né? Agora não é mais, é aposentado. E um dia estavam um grupo de professores reclamando do salário. E o mentor espiritual do Raul Teixeira é o Camilo. O Camilo, na Idade Média, foi quando encarnado, foi ele que higienizou os hospitais. Antes, os hospitais eram para receber os doentes e eram depósitos de seres humanos, né? E a pessoa ia ali para desencarnar, e às vezes não só ia ali como uma doença, ficava mais doente ainda, né? Então foi o Camilo que higienizou, que começou a troca de colchões, de lençóis, de limpeza dos hospitais daquela época, né? Então Camilo é o mentor espiritual do Raul Teixeira atualmente. Então eles estavam naquela discussão entre os professores que o salário estava muito baixo. E como o Raul Teixeira é médium, ele viu o mentor espiritual dele olhando para ele, balançando a cabeça com tristeza. E ele ficou curioso com aquilo. Ele se afastou dos professores e o Camilo chegou com ele em separado e ele perguntou o que houve. Ele disse assim: vocês professores são aqueles mesmos que se comprometeram com a coletividade no passado. Vocês deveriam dar aula de graça. Claro que isso ele disse como uma corrigenda para o Raul Teixeira, né? Mas todo professor, ele se comprometeu com aquela coletividade, a mesma que agora ele está ali dando aula, num passado. Aí nós vamos ver assim, quando nós falamos assim, os políticos roubaram a merenda da escola, a educação, da saúde. Então, esses mesmos políticos estão se comprometendo com essa coletividade agora. Todos que se comprometem de qualquer forma, ou mesmo os professores relapsos de hoje, eles vêm no futuro trabalhar para essa mesma coletividade, ou como professores, ou como políticos de novo, enfim, de alguma forma, ou como coordenadores de grupos de estudo também, né? Na doutrina espírita, foi alguém que se comprometeu com a coletividade. Também não estou tirando o meu corpo fora, como se diz, né? Então, essas mesmas pessoas que esses professores hoje estão dando aula são os mesmos espíritos que eles prejudicaram no passado. Então, é como ele disse, deveriam dar aula de graça. É claro que não. Mas isso foi para dar um puxão de orelha no Raul Teixeira, né? E ele disse que se sentiu muito envergonhado daquilo, nunca mais reclamou do salário dele, né? Então, é claro que dentro de uma normalidade, nós podemos reivindicar melhores salários, mesmo como professores, que sabemos que estamos endividados. Mas, eu posso falar assim, a minha irmã está aqui também, nós tínhamos a nossa mãe ela foi professora há 32 anos e adorava aquilo, né? Então, são poucos os professores que são por amor mesmo à profissão. Eu, pelo menos, não lembro de um dia ter ouvido a minha mãe reclamando de salário. Nunca ouvi, né? Então, assim também como diz Bezerra de Menezes, existem os médicos e os negociantes de medicina. Aqueles que cobram e não se importam com a pessoa, com o ser humano, e aqueles que atendem, e depois vão ver o que cobram, né? São poucos. Então, a gente lendo, não vou contar as histórias do Bezerra de Menezes aqui, mas leiam as histórias do Bezerra de Menezes, são lindas as histórias dele. Ele tinha 2 consultórios, um numa zona nobre do Rio e outro na periferia. Ele atendia na periferia e não cobrava, e cobrava na zona nobre. Chegava no final do ano, o balanço dele, às vezes ele estava devendo, porque ele mais dava do que ele recebia. Então, esse é o médico de verdade, né? Que a gente muitas vezes não vê. Claro que existem médicos. Eu posso citar um aqui que eu conheço, né? Que é o esposo da Liz. Hoje ela não está aqui, eu vou falar sobre ele, né? Não falar dele. O Gustavo é uma pessoa assim. Ele é um médico
e ele te atende, depois ele vai ver, né? Eu sei até que ele pagava plano de saúde com uma pessoa. Então, esse é médico, não é um negociante de medicina, né? Mas, seguindo aqui, né, então, ao pensar e agir, o homem liberta forças e fica sujeito ao retorno delas, nesta ou noutra vida. O homem é constrangido a viver no centro de suas criações, boas ou más. Então, olha que importante isso para a gente refletir. Ao pensar, então veja que nós pensamos, nós já produzimos algo. Porque quando você vai fazer qualquer coisa mais simples em casa, hoje eu vou fazer um almoço aqui. Onde é que nasce esse almoço? É no pensamento, né? Eu não faço nada sem pensar. Então, quando eu pensei, eu já emiti algo. Mais adiante, quando nós tivermos um pouquinho mais de entendimento da doutrina espírita, nós vamos fazer um encontro exclusivo para falar dos espíritos elementais. E aí a gente vai entender muita coisa que a gente fala aqui. Eu acho um tema fascinante. Tem um livro chamado do Átomo ao Anjo, do Sebastião Camargo, que fala sobre esses elementais. Muito bom, assim. E essa parte que nós vamos ver sobre os elementais, ela é só do capítulo 7. Então você vê que é um livro muito interessante para se ler. Mas então, quando nós pensamos, nós agimos e já liberamos algo. Quando nós pensamos, a nossa mente emite matéria. Por incrível que pareça, a nossa mente está emitindo matéria, átomos. Por isso a espiritualidade capta o que nós pensamos. Então, essa matéria que nós emitimos, a parabólica de outros espíritos encarnados ou não, ela está assimilando isso. Por isso a importância também de nós bem pensarmos. Então, toda vez que nós pensamos, olha o que diz, nós liberamos forças, né? Quando liberamos essas forças, nós ficamos sujeitos a isso que nós liberamos. Esse é o plantio que a gente fala. Eu plantei, agora eu vou colher. E não adianta, nós vamos ser constrangidos. Olha o que diz. Nós somos constrangidos a viver naquele meio. É isso que a gente estava comentando agora. Toda vez em que eu prejudico a coletividade, eu sou constrangido a viver naquela mesma coletividade numa próxima encarnação. Então, às vezes nós estamos numa empresa, com um chefe, com colegas que são aquele espinho no nosso pé. E a gente está ali, às vezes, indignado, não se dá conta. Mas isso tudo nós produzimos num passado. E às vezes são os mesmos que nós prejudicamos num passado que agora nos perseguem. E vem para nos cobrar a nossa fatura, né? E Jesus, pessoal, sempre que alguém desejar falar, por favor, vocês chamem, porque senão eu vou falando aqui e vamos em diante. Então, Jesus faz várias referências à lei de causa e efeito no código evangélico, acentuando a importância dela para a redenção do espírito humano. Então, essa lei não tem como nós, não tem o jeitinho brasileiro que a gente sempre diz, né? O jeitinho brasileiro é a gente conseguir burlar a lei, né? A lei de Deus não é burlada jamais. Acho interessante quando a gente diz assim, quem é Deus? Deus é aquele velhinho com aquele livro enorme, anotando tudo que nós fazemos de errado, né? E o interessante é que ele não anota nada de certo que a gente faz, é sempre que a gente faz de errado. Por isso, Kardec, quando faz a pergunta dele no Livro dos Espíritos, a questão número 1, ele pergunta, o que é Deus? Porque quando nós dizemos quem é Deus, nós reduzimos o tamanho de Deus. Nós trazemos Deus à nossa condição humana, que a gente diz o Deus antropomórfico, aquele com as características humanas, que é vingativo, que sente ciúme, que sente raiva. Agora, quando nós perguntamos o que é Deus, e aí os espíritos respondem, causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam que essa primeira resposta, ela para nossa inteligência parece que ela não diz muito, né?
Mas depois a gente vai desenvolvendo os atributos de Deus. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial. Então são 10 atributos assim que depois a gente vai estudar um a um, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento de Deus. Mas o que eu falo, como dizem as religiões, é um mistério de Deus. Para a doutrina espírita, não tem mistério de Deus, mas tem o que é um mistério para nós ainda, porque nós não temos essa condição intelecto-moral de entender a Deus. Mas quando o Espírito Crístico, que é, no caso, Jesus e outros Espíritos Crísticos, eles já estão mais perto de Deus, eles já entendem a Deus. E Jesus, vocês lembram que ele nos alertou que nós vamos chegar lá um dia. O que ele disse? Vós sois deuses, farão tudo o que eu fiz e muito mais. Então Jesus nos garantiu que um dia também seremos espíritos iluminados, espíritos perfeitos, e nós estamos nessa caminhada, ainda distantes, mas esse tempo para chegarmos lá depende de nós, porque nós temos aquilo que a gente estava vendo, o livre-arbítrio. Então eu cito assim 2 espíritos que estiveram aqui conosco e que progrediram muito rápido. Nós vamos ver, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel, ele, nessa encarnação passada, ele foi mentor espiritual do Chico Xavier. Emmanuel foi o padre Manuel da Nóbrega, encarnado aqui no Brasil, depois ele foi um padre na Espanha e veio como mentor espiritual do Chico. O Emmanuel, ele foi um senador romano na época de Cristo. Públio Lentulus, aqueles que leram aquele livro, os primeiros livros que fala do Públio Lentulus, há 2000 anos e 50 anos depois, fala da vida do Emmanuel como Públio Lentulus, e ele desencarna no segundo livro do Chico, há 50 anos depois. Aqueles que gostam de romances, eu vou indicar esses romances, que são excelentes e são doutrinariamente corretos. Então leiam há 2000 anos, que é a vida do Emmanuel como Públio Lentulus e como senador romano, e depois, há 50 anos, que é quando ele vem como escravo, um escravo chamado Nestório. E a esposa dele, Lívia, que foi esposa dele como Públio Lentulus, ela era uma cidadã romana, mas de uma moral muito elevada. Ela já tinha condições de habitar um outro mundo, mas ela preferiu vir como esposa, de novo, do Emmanuel, quando ele veio como escravo, para auxiliar ele a progredir também moralmente, espiritualmente, né? Então, leiam esses livros. Então, eu cito o Emmanuel, que em 2000 anos, ele está numa condição tal de moral que foi mentor espiritual do Chico. Nós vamos ver lá em torno de 1200 e poucos, Santo Agostinho. Santo Agostinho, nessa encarnação, veio pervertido, né? Mulherengo, enfim. Mas nessa encarnação mesmo, ele se deu conta do equívoco dele e se tornou um santo. Então, numa encarnação, ele conseguiu santificar, vamos dizer assim, o espírito dele. Então, vejo que para nós, se nós conseguir essa boa vontade, nós podemos também ser santos nessa encarnação. Eu estou um pouquinho tarde já, eu já estou um pouquinho passado no tempo, né? Não comecei antes, devia ter começado antes. Então, mas é brincadeira, é claro, dá tempo ainda. Porque nós podemos nos tornar, vamos dizer assim, o santo, como diz ali Santo Agostinho, se nós quisermos, basta termos boa vontade. A Joana de Ângeles, ela diz que nós ainda rastejamos sobre a terra e que bastaria um pequeno esforço, uma pequena boa vontade nossa para nos melhorarmos assim nessa encarnação. Mas a gente ainda se comprar dos equívocos, né? Porque a gente está há milênios nessas encarnações que nós viemos no passado, nos comprazendo no equívoco, nas coisas da terra, nas coisas materiais. Então isso está muito forte em nós ainda. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Então nós temos que ir nos trabalhando ainda aos poucos. Mas se nós olharmos a humanidade, esses que conseguem uma santificação, vamos dizer assim, rápida,
ou essa iluminação no seu espírito, são a minoria, não é? Então, nós estamos no meio da maioria, ainda rastejando e batalhando, mas felizes de nós que já conseguimos identificar os equívocos e estamos trabalhando por essa melhora. Felizes de nós, porque quando nós nos equivocamos, nós já percebemos, não é? Puxa, a vida, errei aqui, né? Eu vou me melhorar. Mesmo que ali na frente a gente caia de novo, no mesmo, tropece no mesmo equívoco. Mas nós já conseguimos identificar que é um equívoco. E aqueles irmãos nossos que não conseguem ainda, que se equivocam e sentem prazer nesse equívoco, né? E é uma coisa normal, às vezes tu vê uma pessoa comentando, a pessoa me disse tal coisa, eu disse isso e aquilo, disse o dobro para ela, e se sente bem, se sente feliz, né? Essa é aquele prazer momentâneo, aquela felicidade momentânea. Por quê? Porque ela ainda se compraz no equívoco, né? Mas essa pessoa um dia também vai ter essa percepção que nós estamos tendo de a pessoa me disse algo e eu devolvi esse algo. Opa, não devia ter dito, né? A gente já começa a se sentir culpado. Mas quando a gente se sente culpado por esse equívoco, vamos nos perdoar, mas não nos equivocar novamente. Lembra o que Cristo disse para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Então ele não condenou. Quando todos queriam apedrejar ela e quiseram colocar ele, como a gente diz hoje em dia, numa saia justa, perguntando o que ele faria, né? E ele, o que ele disse? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? E aí ele ficou escrevendo com uma varinha na areia. Canalhas, hipócritas, enfim, foi. E as pessoas foram vendo aquilo ali e foram se retirando. Porque tinha consciência pesada também. E aí ele perguntou para a mulher, né? Por que não te apedrejar? Cadê os que queriam te apedrejar, né? E disse, vai e não peques mais. Então, o importante é isso. Nós ainda vamos nos equivocar? Vamos. Mas o importante é termos a consciência e procurar nos corrigir nesses equívocos, não é? Então, para seguirmos, alguém tem alguma colocação, algum questionamento? Por favor, fiquem bem à vontade. Tudo tranquilo, tudo dominado, como diz os jovens. Prontos para a prova depois? Depois tem a prova, né? Quando fechar o vídeo aqui, já começa a prova. Cada um na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Aí já vem a prova. Seus vizinhos, às vezes moram no apartamento, vizinho barulhento. E aí nos indignamos, né? Então, começa as provas. Bom, seguindo então. Olha o que afirma o mestre, então, nessas referências que ele fez à lei de causa e efeito. Cada um será julgado segundo as suas obras. Olha como Cristo já vinha nos alertando, lá há mais de 2000 anos atrás. Com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Vejam bem que quando nós julgamos as pessoas, cuidado a fazer esses julgamentos, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, tudo que nós cometemos de equívoco, nós nos tornamos escravos daqueles equívocos, porque nós vamos ter que resgatar esse equívoco, nós vamos ter que expiar esse equívoco. Nada fica sem acerto. É o que disse o mestre, nos tornamos escravos. Todos os que tomaram a espada morrerão à espada. Se perdoarmos as ofensas, Deus igualmente perdoará nossos pecados. Veja a importância de nós perdoarmos as ofensas dos outros e as nossas próprias. Porque a partir do momento que nos perdoamos, nós temos condições de perdoar os outros também. É a mesma coisa. Eu não posso dar para outra pessoa o que eu não tenho. Eu quero amor, mas eu não tenho amor para dar. Então, tudo aquilo que eu tenho para dar, e o amor é a única coisa que quanto mais se divide, mais ele aumenta, não é? E em suma, e o que quereis que vos façam os homens, isso mesmo fazei vós a eles. Então vejam, olha esse ensinamento, que beleza, né? Tudo que eu achar, essa é uma forma muito
prática, interessante. Tudo que eu vou fazer para uma pessoa, eu tenho que pensar, será que isso que eu vou fazer para essa pessoa, e ele fizer para mim, vai ser bom? A partir do momento em que nós tivermos essa consciência de tudo que nós vamos fazer para o outro, a gente conseguir refletir se o que eu estou fazendo vai ser bom para mim, como vai modificar o nosso entendimento, a nossa convivência com as outras pessoas, né? Mas ainda nós somos egoístas, né? A gente pensa muito na gente. Ah, eu quero o que é bom para mim, né? E esquecemos que às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, está prejudicando o outro. Principalmente quando se vive numa sociedade chamada família, né? Então, essa sociedade, nós temos que refletir muito sobre isso, né? E o livre-arbítrio, finalmente, então, para concluir essa nossa parte da lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, que ela é o que nos proporciona tudo isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio de produzir algo hoje, produzir a causa hoje, que vai afetar o nosso futuro, vai ser o efeito lá na frente. Então, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a possibilidade que o indivíduo tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, resumindo, o que é o livre-arbítrio? É quando eu tenho duas opções, né, escolher uma delas. Eu tenho essa condição de optar, né? Então, aqui cai por terra aquela coisa, eu fui porque os outros foram. Não, eu fui porque eu quis. Então, tudo que eu vou fazer não é porque os outros foram, eu tenho que analisar se isso é bom para mim ou não, né? Então, concluindo aqui, é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Através do livre-arbítrio, eu determino a minha conduta. Não são os outros que me dizem o que fazer. Como é que a gente diz no popularzão? Ah, o Maria vai com as outras, né? Ah, o que os outros fazem, eu faço também. Não, eu tenho livre-arbítrio para decidir o que eu quero. Claro, nós temos pessoas indecisas, às vezes que não conseguem, não têm a determinação de escolher aquilo que é melhor para elas. Às vezes preferem ser conduzidas por outro, que parece que não tem a responsabilidade daí, né? Preferem, é como a gente vê as religiões às vezes dizendo, né? Ah, se Deus quiser vai ser assim, se Deus quiser vai ser assado. Ah, aconteceu esse problema comigo porque Deus quis assim. Ah, hoje o dia está ótimo porque Deus quis. Então, nada depende de nós, tudo depende do humor de Deus. Se Deus hoje acordou de mau humor, só vai nos trazer problema. Ah, mas se Deus acordar de bom humor, opa, hoje só tem coisa boa, Deus está, ó, legalzão. E não é assim. Deus sempre vai estar nos apoiando, vai estar conosco. Mas nós é que vamos decidir. Mas nós esquecemos muitas vezes que nós temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, e eles estão ali nos aconselhando. Quantas vezes nós não damos ouvidos, né? Ah, eu vou lá discutir com aquela pessoa. Não, mas eu não vou. Ah, mas eu vou. Eu estou recebendo os conselhos. E eu decido se eu vou fazer tal coisa ou não. Né? Então, aí vem uma questão muito interessante. Antes de reencarnar, escolhe o indivíduo, a família? Dentro da lei de causa e efeito. Eu gostaria de saber a opinião agora. O que vocês acham? Quem quer dar opinião? Se nós escolhemos a família. Ou, como diz, às vezes, os filhos da gente dizem para a gente, eu não pedi para vir para nascer aqui. Será que não pediu? Eles estão enganados, né? A gente escolhe. Eu não vou dizer que escolhe, mas muitas vezes imploram, né? De joelhinhos lá para... Tanto nós como eles, né? Porque às vezes nós não nos damos conta. O espírito, ele não tem sexo. Ele tem a mente masculina e a mente feminina. Mas ele vai desenvolver essas duas mentes. Então, ora ele encarna num corpo feminino, ora no masculino, para desenvolver essa mente. Um dia nós vamos falar sobre homossexualidade que envolve isso aí. Mas é mais adiante. Então,
as famílias, não só a família, nós escolhemos o meio que nós vamos nascer, o trabalho que nós vamos ter, os amigos, os colegas. É claro que nós temos a livre-arbítrio para também nos afastar ou estarmos juntos desses mesmos espíritos que nos planejamos. Mas muitas vezes nós estamos numa situação tal que nós não conseguimos, vamos dizer assim, eu tenho filho problema, só me causa problema. Por que esse é um filho problema? Às vezes é um antigo inimigo meu que está aqui hoje me cobrando o que eu devo para ele de um passado, né? Muitas vezes aquela esposa maltratada por esse esposo volta como um filho difícil, né? Não volta como esposo, mas volta como um filho difícil. Então, às vezes são espíritos colocados na nossa família, vamos dizer assim. Quem já não ouviu falar é uma ovelha negra da família. Às vezes a família é toda certinha e tem um que é totalmente o contrário, né? Às vezes é um filho que veio nesse meio dessa família tanto para a prova para essa família, assim como ele aprender, né, com essa família. Então, antes de reencarnar, escolhe então esse espírito. Olha só o que diz a doutrina espírita. Não só a família, o meio social e as provas de natureza moral ou física, porque tenha de passar, está usando a faculdade do livre-arbítrio. Então, vejam, até para reencarnar, nós usamos a faculdade do livre-arbítrio. Nós vamos escolher, então, essa faculdade em concordância, no entanto, com situações e problemas do pretérito. Vejam, esse livre-arbítrio ele tem que estar de acordo com o que nós produzimos no nosso passado. Nós vamos ver, não é o que nós queremos, é o que nos convém, é o que nos vai trazer nessa encarnação um progresso maior a nós, espiritualmente falando, né? Então, segundo a maneira como se comporta junto à família no meio social e ante as provas em referência, cria o espírito um quadro de resgates para o futuro. Então, vejam, tudo que nós produzimos em família, esposo, esposa, filhos, tudo vai se entrelaçar para que venhamos juntos. Eu acho que eu já contei a história do André Luiz, né? Que a mãe dele, como já estava num plano, eu vou repetir porque é uma história interessante. Como a mulher dele, a esposa dele, melhor, a mãe do André Luiz estava num outro plano mais elevado, ela vinha visitar André Luiz. E ele tinha curiosidade para saber do pai, porque o pai, quando encarnado, tinha tido 2 amantes. E um dia ele teve coragem, criou coragem e perguntou para a mãe: e o pai onde é que está? O teu pai está no umbral, disse a mãe. E daí passou mais algum tempo, ele queria saber das amantes, porque ele sabia. E ele perguntou: e as amantes do pai? Vejam a atitude de um espírito elevado. O que ela disse? As nossas irmãs estão no umbral com o pai. E o que vai acontecer? Nós vamos reencarnar juntos. Como assim? Só vai reencarnar de novo com o pai? Sim. Como esposa, ela como esposa e ele como marido. E as 2 amantes vão reencarnar como filhas. Mas como? As amantes do pai vão ser, então, filhas? Sim. As nossas irmãs vão nascer como filhas, porque eles viveram um amor equivocado, o pai e as 2 amantes. Agora eles vão viver um amor correto, como pai. E aí a gente entende, às vezes, aquele amor maior que um pai tem com uma filha do que pela outra, um filho pela mãe, enfim, esses amores que, às vezes, mesmo não querendo diferenciar um do outro, às vezes os pais não conseguem, né? Eles têm aquele sentimento maior, porque vem dessas vivências já do passado. Então, com certeza, esse pai que já teve essa experiência amorosa, vamos dizer assim, mas equivocada, vai ter agora um amor legítimo de pai para filhas. E é claro que, com o esquecimento, então veja a importância do esquecimento para o espírito. Imagine se nós não tivéssemos o esquecimento. Como é que seria essa vida desse casal com 2 amantes que foram, que agora são filhos? Seria uma confusão, não é? Então, por isso o esquecimento nosso.
Então, e esse quadro pode, então, sofrer alterações não essenciais em função da misericórdia divina e dos próprios méritos do Espírito. E ainda dentro do preceito evangélico de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, aqui nós encerramos o capítulo 7, meus amiguinhos, e no próximo capítulo, será o capítulo 8, mediunidade. Vamos falar sobre mediunidade, mas será no próximo encontro, então. Então, meus queridos, alguém gostaria de fazer a nossa prece final, de encerramento? Todo mundo quietinho? Então, tá bom, eu farei, então. Estou aqui morrendo de vergonha, mas farei. Muito bem, meus irmãos. Continuando, então, com os nossos pensamentos, com a nossa mente ainda elevada ao plano espiritual, agradecendo ao protetor de cada um de nós, nossos mentores, nosso anjo guardião que conosco esteve, por esse momento de confraternização espiritual que tivemos, de aprendizado dessa maravilhosa doutrina espírita, que possamos, com esses ensinamentos, com esse aprendizado, tornar nossas vidas melhores, mais edificantes, mais moralizadas, que possamos colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, que possamos levar a todos aqueles que conosco convivem, nossos familiares, nossos amigos, o nosso trabalho, enfim, todos aqueles que experienciam conosco esses aprendizados através do exemplo. Como nós vimos lá na nossa mensagem inicial, palavras sem atos se tornam palavras vazias. Vamos colocar em prática, iniciando por bons pensamentos, sabendo que esses pensamentos influenciarão nossas palavras, nossos atos, e que possamos continuar em nossos lares, com nossas mentes, nossos corações, vinculados a esse querido Mestre, que nos deixou esse legado de paz, de amor e de tranquilidade. Estão encerrados nossos trabalhos, e assim seja.